Só agradecer ao Rodrigo por ter lembrado Eu que agradeço, do meu nome, de estar aqui. E primeiro fazer a parte de praxe, né? Falar um pouco da importância desse livro. A gente vai falar muito da opinião, então eu vou tirar a parte opinativa, que é grande parte do livro, muito importante, e ter a parte mais do trabalho numérico, exaustivo, do trabalho jornalístico que ele fez, que eu acho que é fundamental. O trabalho fundamental é um trabalho era um trabalho que o PSDB devia ter feito, era um trabalho que eu gostaria de ter visto o PSDB fazendo, que é um trabalho que mostra que você pode mostrar por A mais B os benefícios da privatização no Brasil e sair do corner ideológico que o PSDB se colocou e mostrar naturalmente, sem debater ideologia, porque com ideologia você não adianta trazer fato, aí é uma discussão, que você, com método e com pesquisa, que você pode mostrar que realmente, gostando ou não da privatização, sendo a favor ou não ideologicamente do conceito, ela trouxe inúmeros benefícios para o país. Tá? E eu acho que é isso um dos maiores méritos para mim, né, que participei de um processo que ninguém consegue defender, que já fiquei rouca de tanto defender, e ver isso no Rodrigo. Então, Rodrigo, muito obrigada, eu te agradeço por esse livro. E você citada. A outra coisa que eu acho muito interessante do livro, além dos dados, é a questão de atacar de frente os falsos mitos contra a privatização. Que é uma coisa que várias vezes que eu pensei em escrever sobre privatização, assim, os mitos e realidade. O primeiro mito é o negócio do preço de banana, depois o outro que gerou aumento de tarifas, depois que não trouxe benefícios nenhum, nem para a sociedade, nem para o governo, e por aí a gente pode elencar, vocês vão ler o livro, vocês vão se divertir. Eu acho que o livro mostra muito bem a realidade. Óbvio que nem tudo o programa de privatização foi perfeito, e é bom ter uma pessoa crítica, feito o Rodrigo, que não está presa à questão partidária e pode criticar o que o PSDB fez de errado, o que o Collor fez de errado, o que o Itamar fez de errado, o que pode ainda ser feito, sem ficar à marra da defesa do seu governo. E muita coisa pode ser feita ainda e poderia até ser feito melhor se a gente tivesse conhecimentos outros e experiência maior. Mas, por exemplo, preço de banana. Isso me irrita profundamente. Quando eu fui no leilão da Light, eu achei que foi um dos protestos mais divertidos que eu já tive, porque tinham cachos de banana. Eles ofereciam cachos de banana pra gente, que a gente entrando lá. E a gente brincava com o sindicato. Se você olhar o preço da ação da Light quando ela foi vendida, o preço da ação hoje, e corrigir por qualquer indicador, nunca você conseguiu recuperar o preço que a Light foi vendida. Tá? Então, certamente, quem comprou perdeu dinheiro e várias trocas de controle na Light tentam recuperar exatamente uma estrutura financeira para essas perdas. O caso da Telebrás é evidente, mesmo porque a da Telebrás foi vendida uma semana antes da crise asiática. Não sei se foi sorte, competência, o que foi, mas é evidente. Depois você tem também a questão dos impostos e mostra que a questão de tarifa é um trabalho que, na realidade, é o maior aumento dos preços de tarifas no Brasil, que é de impostos, encargos que o governo coloca sobre bens que você não pode deixar de consumir, que é atraente, e aí, por aí as comparações já conhecidas do ICMS que incide sobre cachaça e o ICMS que incide sobre energia. E se você olhar com calma tarifas, por exemplo, das empresas de distribuição de energia elétrica, a margem das distribuidoras caiu. Não é ali que está o problema, onde tem regulação, onde você consegue, você tem. E por aí vai. Ele mostra a importância da inclusão social, da privatização como elemento da inclusão social, a universalização, a super-universalização dos bens. Como é que se diz? Supra-universalização. O celular tem mais celular que habitante. Universalização da energia, enquanto o saneamento, a vergonha, você tem 8% dos municípios do Brasil que sequer fossa tem. Então, mostra também, através da Vale, benefícios retirados através de impostos, através de dividendos pagos à União, porque as estatais acham que não precisam pagar dividendo para a União, e vivem através da capitalização. Eu acho que outra questão que já foi agredida, recentemente foi agredida no Twitter, alguém perguntando se eu não tinha vergonha e culpa pelos desempregos gerados na minha época de privatização. E eu disse que eu não tenho vergonha nem culpa de nada, e etc. E comecei a debater com a pessoa, e a pessoa me acusou do suicídio do parente, aí parei no meio do debate. E o do Rodrigo mostra a questão do ciclo vicioso. Você pode até ter um impacto de curto prazo, que é triste, é uma das questões, o caso mais difícil que a gente teve que enfrentar no BNDES foi o caso da privatização das ferrovias, que a gente teve que demitir quase 40 mil funcionários, 20 mil sem PDV,
pessoas que levantam cancela, que não tem mais o que fazer no Brasil. Agora, o que valeria a pena no Brasil manter o cara que está levantando cancela ou privatizar, entendeu? Porque daí você cria um círculo virtuoso e esse cara que levantava cancela agora vai fazer outra coisa, entendeu? Em Brasília, só um parênteses. Pode me interromper. Só um parênteses, em Brasília, eu fui agora para lançar o livro, fui visitar lá o Senado, o Congresso, tem assessorista ainda no elevador. Eu acredito que político não sabe apertar ainda o botão para saber o andar que ele vai. É impressionante. O caso, acho que de recuperação muito importante, Volta Redonda com a CSN, eles gostam muito, o pessoal de Volta Redonda, de mostrar a recuperação de Volta Redonda com a privatização do CSN. E por aí vai. Eu agora está me divertindo muito, porque com esse choque traumático que deram na Eletrobras, eu estava debatendo outro dia num debate que vai ser publicado no Valor desse fim de semana, no Eu e o Maurício Tomasquim, e ele dizendo com muito orgulho que tinha sido um trabalho dele que tinha impedido a privatização de Furnas, do resto da Eletrobras. Foi engraçado, vocês estão destruindo a Eletrobras de uma hora para outra e exigindo em nome de um choque de eficiência. O benchmark que vocês usam para a Eletrobras é da Gerasul, que foi uma empresa comprada pela Tractebel, e que depois de 14 anos tem o melhor índice de operação e manutenção no mercado de geração de energia. Vocês levaram 14 anos para entender que vocês devem dar um choque traumático para chegar a uma empresa privatizada, e você foi contra a privatização, se orgulha disso, não estou entendendo, não está fechando a conta, entendeu? Então continue insistindo nos mesmos erros. Eu acho que os ganhos da privatização são tão óbvios que o Lula, apesar do discurso, nunca interrompeu, fez mal feito, fez de uma maneira tentando fazer, óbvio, um populismo em tudo, como no caso das rodovias, está tendo enormes renegociações de contratos para aumentar o pedágio, enquanto as rodovias pedagiadas antes do Lula está tendo aditivo para reduzir o preço do pedágio, no ganho de eficiência. A Dilma retomou num discurso muito claro, eu cheguei a fazer um artigo ainda esse ano, dizendo, saindo do armário, porque eu comecei a pensar que a Dilma fosse retomar uma agenda de concessão. Acho que o partido não deixou, ela não acredita, e a coisa deu tudo errado, e a gente aqui paralisou de novo. Então, essa discussão, acho que o Rodrigo vem bem a calhar para a gente levantar. Agora, quando me vierem de privataria tucana, eu venho de privatize já, porque eu não tinha esse instrumento para colocar. Agora, para começar o debate, eu vou colocar 3 pontinhos aqui. Primeiro, exatamente o meu debate com ele, obviamente, está um pouco nas opiniões, né? Porque nos números eles são incontestáveis. Eu acho engraçado porque quando eu comecei a trabalhar com privatização, as pessoas se impressionavam muito que eu não era nem velha, nem parecia com a Thatcher, porque todo mundo vinha esperando. Eu tinha 36, 37 anos de idade, e as pessoas me chamavam da Thatcher dos trópicos, da carrasca das estatais, e no final do processo eu virei a musa da privatização. Então alguma coisa no meio do caminho deve mostrar que eu estou longe do Rodrigo. Se eu fosse igual ao Rodrigo, eu tinha continuado a ser a carrasca das estatais e a Thatcher dos trópicos, né? Então talvez seja. Então eu acho assim, eu acho que o problema meu com o Rodrigo é muito nos extremos, tá? Por exemplo, ele começa no artigo inicial muito interessante, falando da descrença do homem, do Rousseau, o homem bom. Eu devo confessar que eu pertenço ao universo do que ele chama dos ingênuos. Eu acredito no homem bom. Eu acredito que se o Rodrigo ou eu, ou vários de vocês que estivessem aqui administrando uma empresa estatal, a gente poderia, sim, como pessoa, como capacidade, como competência, fazer um trabalho bem feito, ainda que administrado pelo governo. Agora, eu concedo para ele, eu queria que ele depois desenvolvesse um pouco, a ideia de que o homem bom, é constrangido pelos vícios que em torno de uma empresa estatal. Por exemplo, uso político na nomeação dos cargos. Nós estamos vendo agora em tudo, nas agências reguladoras. Principalmente no país patrimonialista, o país que foi pensado e costumou a pensar que o Estado é de todo mundo, o Estado é de ninguém, o Estado eu posso fazer qualquer coisa. Tanto que quando a gente tinha uma empresa de telefonia aqui no Rio de Janeiro, cujo apelido era Telerda, ninguém ligava. No entanto, quando ela vira uma empresa privada, aumenta o número de reclamações no PROCON, e as pessoas acham isso ruim. Eu sempre achei bom, sinal de que a cidadania está sendo exercida. Porque quando é o Estado, você acha que o Estado não tem obrigação nenhuma. Então eu acho assim, queria perguntar para ele que se
se acha que de fato é possível, se não houvesse esse constrangimento de lei de licitação, se era possível, de alguma medida, você manter uma empresa estatal em funcionamento. Vou te dar as 3 perguntas. A segunda é a questão da regulação, que você me deixou um pouco dividida. Porque você vai e faz um argumento muito forte, onde tudo que o Estado bota a mão se desmancha no ar. E dá um exemplo muito forte sobre a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, contra, vis-à-vis uma pequena empresa de 3 pessoas que organizam um balanço e tal. E você fala que a SEC é ineficiente, etc. Ao mesmo tempo você vai para o capítulo da Rússia e diz que a Rússia deu tudo errado, porque a Rússia exatamente não teve planejamento nem regulação. Então eu queria entender um pouco o que você de fato pensa do Estado. Deve ser por isso que os libertários não gostam de você, deve ser o capítulo da Rússia. E o terceiro ponto é a gente pensar um pouco nessa coisa esquisita no Brasil, que não é nem estatal nem privado, que é a viabilidade de uma sociedade de economia mista. Porque eu já adianto que eu acho ela inviável e inadequada. E aí vamos lá para o debate. Perfeito. Muito obrigado, Helena, pelas suas colocações, por estar aqui hoje, me dando essa honra. Antes de responder, e talvez já responder em parte, isso eu vou só explicar mais ou menos o que é o livro. Vocês vão ver depois, mas eu dividi ele em algumas partes. Primeiro eu tento resgatar a questão teórica. Por que o mercado funciona melhor do que o Estado, como empresário, né? Por que o Estado não deve ser empresário? E aí eu vou nesse campo mais filosófico de Rousseau versus David Hume, Adam Smith, a turma boa do iluminismo escocês, né? Porque o iluminismo francês não merece muitos créditos. E Rousseau, para mim, ele é o pai do totalitarismo moderno. Realmente, quando ele vem com essa teoria de vontade geral, o homem bom, né? Idealizando esse homem inexistente, isso tudo foi muito prejudicial para a humanidade, na minha opinião. Eu acho que ele é o pai intelectual de Robespierre, que tentou colocar em prática depois a sua mentalidade. E o problema é o seguinte: nós temos que ser, na hora de pensar num sistema econômico, político que a gente defende, nós temos que ser realistas. O problema da utopia ingênua, romantizada de Rousseau, é que ele parte de uma premissa de que o homem pode ser um sujeito, o novo homem, né? O homem, um sujeito abnegado, altruísta, que acorda diariamente pensando o que eu posso fazer pela humanidade, o que eu posso fazer pelo próximo. E as pessoas não costumam ser muito assim na prática. As pessoas costumam acordar pensando o que eu posso fazer para ganhar um aumento de salário, poder comprar alguma coisa para minha filha, e por aí vai. Tanto que o meu livro é dedicado à minha mulher. Eu dou muita importância a esse pronome possessivo. Eu acho que a gente tem essa tendência, enquanto ser humano, a focar nas coisas que nos interessam. E não há nenhum mal nisso. Esse foi o grande insight de Adam Smith, foi perceber que não dependemos, felizmente, da benevolência do açougueiro para ter o nosso jantar em casa. Dependemos que ele se preocupe com seus próprios interesses. E Adam Smith foi ainda mais longe, numa digressão no livro anterior ao mais famoso, que é a Riqueza das Nações. No Teoria Moral dos Sentimentos Morais, ele imagina uma desgraça na China, que se abate sobre milhares e milhares de pessoas, e ele pensa qual seria a reação do típico ser humano, né? Primeiro seria uma consternação, uma empatia com o próximo, uma questão realmente de você se projetar na situação de desgraça do ser humano e sofrer com isso. O segundo passo seria talvez um pouco mais a abstração filosófica, a brevidade da vida, como as coisas acontecem de repente, por aí vai. E o terceiro passo é continuar o que você estava fazendo, seja lazer, trabalho, ou o que for. Essa é a verdade. Em contrapartida, se você soubesse no dia seguinte que ia ter que extrair um dente, isso talvez te tirasse o sono naquela noite. Então, o ser humano, como ele é a premissa básica de todo liberal clássico e conservador. É uma visão distópica que tenta não criar esse novo homem abnegado, cuja tentativa de pari-lo gerou mais de 100 milhões de mortes mundo afora, com todos os regimes socialistas, né? Ele parte de uma premissa muito mais realista, na minha opinião, de que o ser humano não costuma ser assim.